Há um estudo lá que se chama o ano da frutificação. É um estudo que você vai gastar alguns dias e depois alguns anos ruminando, absorvendo. A palavra do Senhor sempre ensinou que tudo o que Deus fez nessa terra tem um padrão. E a natureza é o padrão de Deus. Então você vê Jesus falando de semente. Você vê Jesus passando num determinado lugar, uma árvore seca. Ele diz, corta, porque se essa árvore está seca, não dá fruto, tem que cortar. Lança ao fogo, para nada serve. Jesus estava falando de pessoas. Mas aí o agricultor disse assim, não, Senhor, por favor, me dá mais um ano. Diga, um ano. Um ano é um ciclo que foi Deus quem criou, está escrito lá em Gênesis, para um propósito específico. E o agricultor disse, eu vou abrir as raízes, profundas raízes, e vou colocar lá nas raízes o adubo certo, o nutriente certo. Daqui um ano, o Senhor passa aqui. Se não tiver fruto, o Senhor arranca fora. O que Jesus está ensinando, tomando como padrão a natureza, é que cada um de nós só vai dar fruto, fruto genuíno, se as nossas raízes forem expostas aos nutrientes da palavra de Deus. E a palavra de Deus flui através de um corpo, e esse corpo é a igreja. É por isso que não existe a menor possibilidade de eu caminhar independente, de eu criar e construir o meu ministério e achar que Deus está abafando, fazendo e acontecendo. Talvez uma pequena porção da misericórdia dele, porque ele disse que pode usar até pedra. Ele usou mula. Mas o que nós queremos para nós aqui não é sermos pedras enfeitadas, nem mulas fantasiadas. Nós queremos ser realmente árvores. E Jesus usou demais o padrão da natureza para a gente entender com clareza, simplicidade, todas as coisas do reino. Isso também está como padrão no Velho Testamento. Entre inúmeras passagens que Deus mostra isso, nós temos o salmista que lá no primeiro salmo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós criamos um conceito que ímpio é o que não é crente, mas não, ímpio é aquele que não conhece a palavra e segue a palavra, mesmo que seja evangélico. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele será como, de novo, o Senhor usa a natureza como um padrão firme, seguro, de avaliação, de análise, de direcionamento para as nossas vidas. E a Bíblia mostra que a árvore tem estações, que a natureza tem estações, que os anos foram dados com propósitos específicos. O Senhor mostra lá, por exemplo, que os filhos mais abençoados são os filhos da mocidade. Por aí você entende que é para casar logo. É verdade. Alguém crê e toma posse. Senhor, o Senhor já disse que é para casar cedo, porque é na mocidade que eu vou ter filhos maravilhosos, que serão como flechas na mão do guerreiro. Deus tem que mudar nosso software de raciocínio, de análise, né? Porque hoje o mundo diz assim, eu só quero lá para os 25, e mesmo assim quando eu casar, eu quero viajar bastante, eu quero me estabelecer profissionalmente, aí na hora que tiver tudo, aí eu vou pensar em filhos. Não, irmão. Você pode buscar do Senhor, Senhor, cadê meu marido? Cadê minha esposa? Porque eu decidi crer
que há um tempo para todas as coisas. E o Senhor disse que o tempo de ter filhos abençoados é na mocidade. Não use isoladamente um texto bíblico. Está por avaliação, por definição lógica, que você tem que estar na presença do Senhor e ter um marido e uma esposa diante do Senhor. O mundo ensina outra coisa. O mundo está ensinando que não é assim. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo de estudar. Não tem um tempo de estudar? Muitos gostariam de estar aqui, mas estão tão envolvidos no trabalho, na vida familiar, nas responsabilidades já agora com mais anos de vida, e não podem gastar esse tempo aqui. Mas você pode. Esse é o tempo de se aplicar no estudo. E aí vem Salomão e diz: há tempo para tudo debaixo do céu. E alguém disse uma vez: louco, tolo é aquele que diz: estou sem tempo. Porque Deus disse que há tempo para todas as coisas. A gente pode dizer assim: estou desorganizado. Mas nunca estou sem tempo. Porque há tempo para tudo. Só que nós vivemos um ritmo, mesmo dentro da igreja, das coisas que a gente chama de Deus, completamente contrário aos ciclos, ao calendário de Deus. E o que acontece é que tem um tempo certo para plantar feijão. Mas no tempo certo de plantar feijão, a gente está no banco pedindo dinheiro emprestado. E aí a gente consegue um dinheirinho. E a gente torra o dinheirinho. E aí chega no dia de colher feijão, de novo, a gente precisa pedir emprestado, porque não plantou. E esse ciclo, ele vai se repetindo na vida de muita gente, não só no que diz respeito a recurso financeiro, como a todas as coisas, como filhos, casamento, amizades, respeito aos pais. Tem um tempo para tudo. E aprender sobre o calendário de Deus faz toda a diferença, porque Deus está ouvindo muitas orações. Senhor, manda feijão, Senhor, manda feijão. Talvez seja o namorado, Senhor, manda o namorado. Talvez seja o dinheiro mesmo, dinheiro. Senhor, abre as portas. E o Senhor está falando o tempo inteiro: eu já te orientei que para você colher feijão lá em outubro, sei lá, você tem que plantar em fevereiro. Não sei se essa é a data, tem a data certa. Não adianta você não plantar certo, na terra certa, na hora certa, e depois vir orar para mim: Senhor, abre, Deus é poderoso, abre do céu. Senhor. Não, meu irmão, você vai colher. Não adianta eu chorar: Senhor, envia um emprego melhor. Mas meu filho, planta. Como que eu planto? Seja fiel no dízimo. Seja fiel na oferta. Ah, mas é muito difícil. Então, continuará sendo muito difícil colher, se você não plantar. E a gente tem muito misticismo, os misticismos religiosos, né? Gospel, aquela coisa toda que a gente tem um ardor no coração. O Espírito Santo me falou, e às vezes ele está falando uma bobagem, porque vai contra o sistema da natureza. E você pode pegar qualquer princípio, qualquer doutrina, qualquer tema da sua vida, da vida da igreja, e aplicá-lo nos princípios da natureza, que serão perfeitos. Vou te dar um exemplo. Tem gente que fica mudando de igreja o tempo inteiro. Que agora Deus falou que meu tempo acabou. E aí você pode jogar isso dentro do formato e dos parâmetros da natureza. Pega aquela árvore ali. Olha lá, aquela árvore está bonita. Eu tenho alguns anos que eu venho aqui a esse lugar. E aquela árvore não saiu de lá. Mas agora, imagina aquela árvore assim: Deus falou que meu tempo aqui acabou. E ela arruma um jeito, e ela se cava, e ela sai e vai andando, e arruma um outro lugar para ela se plantar. Se isso fosse possível, essa árvore ia chegar lá primeiro. Ela não ia achar um buraco do tamanho do dela. Ela ia ter que se virar para encontrar um espaçozinho para ela.
Aí com muita dificuldade ela vai cavando, ela vai empurrando um aqui, vai empurrando outro ali, e conseguiu. Alguns não conseguem mesmo, dizem assim, ninguém me ama. E aí ela se planta ali. E aí ela começa assim, mas aqui é assim? Aonde eu estava era assim, assim, assim. Aqui é assim, puxa vida, eu estou buscando aquilo e aquilo outro. Mas você que veio para essa terra tem esses nutrientes. A outra terra onde você estava tinha outros nutrientes. Não adianta. Se você quiser mesmo se transplantar, você vai ter que fazer toda uma operação de abrir mão de todos os nutrientes que estavam naquele jardim para os nutrientes que estão naquela outra terra. Deus manda pessoas de um lugar para outro. Mas quando Deus faz isso, Ele faz dentro do princípio da natureza. Você vai morrer, você vai ser uma semente de novo e começar tudo de novo. E eu vou te plantar lá naquela outra terra, você vai ter que morrer para germinar, e com o passar do tempo, você vai florescer num novo lugar, em todo um processo. Aí a gente vê muitos líderes de louvor, falou assim, chegou, ele é tecladista. Então precisando tanto de tecladista. De onde que veio? Ele é não sei o quê. Tocava lá na banda do rapaz, ele toca demais. Então vem. E pronto, planta. E quer que dá fruto. Mas não é assim, tem que ter um processo da sementinha de novo morrer. Fica no banco aí, irmão. Vamos ver o Espírito Santo fluindo através de você. Vamos ver como é que você vive a vida de submissão ao nosso pastor, aos nossos líderes. Vamos ver como é que você estuda a palavra. Vamos ver. Vamos ver se você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Vamos ver se você se relaciona e serve. Com o passar do tempo, aquela árvore não fica, dá fruto. Não, aquela árvore simplesmente está plantada. Ela vai absorvendo os nutrientes que fluem. Esses nutrientes passam por todas as partes da árvore, através dos membros que são distintos. E sem fazer força, ela começa a brotar folhas, ela brota flores e ela brota frutos. Mas a gente insiste em usar o sistema eclesiástico, o sistema denominacional, o sistema religioso, buscando ter os frutos que só a natureza dá. Só o que é orgânico, só o que tem vida pode dar. A igreja é assim. Jesus disse lá em Lucas, porque o reino é semelhante a um homem que lançou uma semente em terra. Todas as coisas de Deus têm um padrão, o padrão da natureza. E a natureza funciona por ciclos ou estações. E eu e você precisamos conhecer os ciclos e as estações de Deus para cada coisa. Não é uma doutrina, não é uma metodologia, mas é uma visão para que a nossa vida esteja no jardim certo, que a gente saiba ficar plantado naquele jardim, junto a ribeiros de águas, a vida inteira. Se Deus quiser, Ele vai te pôr em outro lugar. Mas tem muita coisa que só vai acontecer num carvalho, por exemplo, se ele ficar plantado ali 60 anos. Cebolinha acontece rápido. 2 semanas. Mas também, irmão, cebolinha só serve para assim, para dar um gostinho lá, assim, nem sei. Se não tiver, poxa, o almoço estava maravilhoso, mas não tinha cebolinha. Não existe isso. Se você quiser ser um fruto que realmente faz diferença, vai ter que seguir os ciclos de Deus, esperar o tempo de Deus, se deixar no lugar, no jardim, ou junto a ribeiros de águas. E a água é a palavra. Peça ao Senhor, cada dia, Senhor, vai mudando minha forma. O software, o programa, o sistema operacional aqui tem que ser mudado. Não adianta eu achar que eu vou dar o fruto do reino de Deus usando o sistema operacional do reino dessa terra. E assim Deus vai fazendo conosco. Eu quero compartilhar algumas
pequenas coisas que Deus me deu sobre adoração e justiça. E o Senhor tem me falado muito que nós precisamos mesmo de experiências. Que experiências maravilhosas nós temos quando nós estamos no altar do Senhor. Quando nós estamos diante do Senhor. Quantas experiências maravilhosas nós temos quando nós estamos diante do Senhor. Quantas experiências sobrenaturais nós temos quando nós adoramos a Deus. Que experiências maravilhosas vocês estão tendo vindo aqui. Quantos vieram de outra cidade? Levanta a mão. Olha só, quanta gente está conhecendo a melhor cidade do Brasil. Está vendo? É uma experiência maravilhosa. Quantas pessoas você vai conhecer? A expectativa de você estar aqui. Hoje, essa ministração. Amanhã vem o irmão tal ministrar. Vai acontecer isso. Depois sou eu que vou lá na frente falar. Quantas expectativas, são experiências. E as experiências são tão importantes, são vitais. Um dos grandes erros da igreja cristã, no decorrer, principalmente lá dos primeiros séculos, é que muitos acharam que para realmente ter algo com Deus, precisava se isolar e ir lá para a montanha, ir lá para o mosteiro. E eles ficavam isolados para não ter nenhum tipo de experiência, mas Deus está nos relacionamentos onde nós temos todo tipo de experiência, até as experiências de atritos. Nós precisamos de experiências. Você, se vai embarcar numa viagem no transatlântico, você certamente não vai escolher o marinheiro de mãos delicadas. Você vai escolher, se for sábio, um marinheiro cheio de marcas e de feridas e com as mãos grossas. E ele vai chegar perto de você assim: rapaz, eu já passei tanta tempestade. E meus barcos já naufragaram tanto. Se você não for sábio, você vai dizer assim: eu não vou com ele não. É pé frio. Aí você chega, o outro diz assim: nada, eu nunca peguei uma tempestade, eu nunca peguei um vendaval, nunca meu barco naufragou. Olha aqui, rapaz, é tudo, esquece, não preocupa não. Se você não for sábio, você vai com ele. Mas se você for sábio, você vai com aquele que já passou algumas tempestades e tem as marcas de que, apesar de ter naufragado, está ali firme. As experiências são fenomenais, são indispensáveis. Nós precisamos colocar toda a experiência à luz da palavra. E se tem uma área maravilhosa para termos experiências, é com a música. É no louvor e na adoração. Por que você acha que muito músico, quando termina o louvor, vai lá para fora? Porque a gente tem muito mais experiências gostosas tocando, cantando, pulando na música do que sentado ouvindo uma mensagem. Por que você acha que grande parte do povo não está no culto, está lá no barzinho? Porque para eles terão muito mais experiências empolgantes lá no barzinho. Nós buscamos experiências, nossa alma busca emoções, porque a alma é o centro das emoções. E as experiências nos trazem emoções. E isso não é mal, isso é bom. Já pensou? Se você se casasse, você está casando por ela, por quê? Porque... olha a minha idade, eu preciso casar, eu quero, isso é de Deus. E mas o que você sente para sentir? Não, eu não sou leviano, eu não sou assim vulnerável às emoções da alma. Eu sou mais centrado, mais intelectual. Não preciso sentir nada. Eu decidi. Como é que pode isso? Não cabe na nossa vida a ausência de emoções. Levanta a mão, irmão, não precisa ficar chorando no culto. Não precisa ficar falando, não precisa ficar repetindo. Deus sabe. É como você, sua esposa não precisa ficar falando: você é tão lindo, tão maravilhoso, tão
Gosto tanto de fazer. Não precisa fazer, você já sabe. Não tem jeito da vida humana acontecer intensamente sem emoções, que são fruto de experiências. Não tenha dúvida, as experiências são maravilhosas. Até as experiências ruins podem cooperar para a edificação de alguém. Eu não entro ali mais. Eu não tomo tal decisão, porque eu já tive uma experiência amarga. Mas, irmão, apesar desse nosso ambiente de louvor, de adoração, de igreja, de eventos, de acontecimentos, nos trazerem tantas experiências deliciosas, e muitas delas importantes, vitais, nós não podemos ficar só com experiências. Nós precisamos de alicerces, de fundamentos, de princípios, de doutrina. Nós precisamos de palavra, de teologia bíblica. Nós precisamos de construções sólidas. E eu vi que esse tema, adoração e justiça, entre tantos aspectos que poderemos estudar aqui, nós começamos a ver que ele traz esses dois pilares, ou estas duas asas de uma linda aeronave. Eu preciso ter experiências, mas eu preciso ter fundamentação. Eu preciso entender sobre adoração, mas eu preciso entender sobre justiça. Justiça é a aula técnica, teórica. Adoração é a aula prática. Mas sem a aula técnica, eu vou fazer uma prática equivocada. Sem a prática, eu vou ter só o legalismo, ou eu vou arrumar para uma metodologia da teoria, da técnica. Mas Deus quer levar os seus levitas, os seus filhos, os líderes que Ele está edificando nesta terra para a sua igreja, e você é um deles. Deus quer levar cada um de nós em um equilíbrio que se chama maturidade. Então, adoração e justiça. Existe uma base teológica para cada verdade que nós já conhecemos e para as infinitas verdades que nós ainda vamos conhecer. Existe uma base bíblica, teológica. E se nós ficarmos envolvidos só nas experiências, nós não vamos ter tempo para a base bíblica teológica. Vai nos faltar alicerce vital, porque uma hora nós nos enchemos daquelas experiências. Quem? Eu já vi. Qual música que você ouviu pela primeira vez e te arrebentou? Você ficou, meu Deus! Que com o passar do tempo, você ouviu fazendo comida, secando o cabelo. Desliga, acabou a hora. E nem percebe mais que quando ouviu pela primeira vez, você estremeceu. Qual carro que você, no dia em que comprou... Eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu comprei um relógio, era o que havia de mais sofisticado na moda naquela época, aquele relógio. Que coisa aquele relógio. E a primeira vez que eu usei, eu achava que ele estava de todo tamanho, e que quando eu chegava perto das pessoas, todo mundo estava vendo o meu relógio. Eu só pensava no relógio, mas depois, eu nem uso mais o relógio. O carro, tem que trocar, esse carro, não, gostaria de trocar. Saiu um novo agora, que coisa. O teclado. E às vezes a namorada, o namorado. As experiências têm prazo de validade. Embora muitas delas sejam tão vitais,
importantes, maravilhosas, mas elas têm um prazo de validade. A fundamentação, não, é eterna. E quando acaba o prazo de validade de determinada experiência, você e eu temos que ter alicerces sólidos. Adoração e justiça nos ajuda a aprender isso. Adoração diz respeito à rendição, renúncia, choro, quebrantamento, a se inclinar, a prostrar-se, a dar honras, a enaltecer, a exaltar. A adoração diz respeito a algo tão celestial, tão sublime, e você pode ter certeza, na adoração estão as maiores experiências que alguém pode ter nesta terra. Não existe emoção, não existe tremedeira, não existe revelações, não existe calor, não existe impacto, não existe nada das experiências que podemos ter mais forte do que a genuína adoração. Não existe, irmão. Não existe nenhum prazer físico, carnal. Não existe nada, e você sabe do que eu estou falando, quando o Espírito Santo toca, e você se derrete diante de Deus. Falar de experiências não é menosprezar experiências. Não é banalizar experiências. A adoração traz um volume de experiências que alguém que não tem é fraco com Deus. Não, eu não sei o que significa aí chorando, cantando. Deu mais de 2 horas, estão cantando ainda, não sei. Fraco com Deus, não conhece o amor de Deus. Se você for a uma festa e não tiver ninguém que te interessa lá, você vai embora cedo ou de madrugada? Se você for numa festa onde tem alguns amigos que você amou encontrar, você sai cedo ou você sai de madrugada? Gente, tem que ir embora, já são 00:30. Aí daqui a pouco você olha o relógio, meu Deus, são 1h da manhã, nem vi o tempo passar. 2 horas. Porque quando nós estamos com quem nós amamos mesmo, nós nos derretemos, nós nos entregamos. E você não precisa ficar se esforçando. Vamos, gente, quem trouxe a boca? Canta, louva. Gente, está muito fraco. Vamos de novo. Não adianta, não precisa ficar fazendo isso lá enquanto você estiver ministrando louvor, porque não resolve. Você pode até conseguir uma grande manifestação circunstancial, mas não resolve. Se não tiver algo que leva aquela pessoa a desejar uma experiência profunda no altar do Senhor, a amar ao Senhor de todo o coração, falar assim, eu não quero outro lugar. Oh, meu Senhor! Não adianta você tentar fazer isso numa noite. A adoração nos leva a uma intimidade, a alguns toques em Deus e de Deus, que só quem vive sabe. Renúncia, rendição, choro, quebrantamento. E a justiça, não, a justiça é técnica. A justiça é a aula teórica, é a matéria de escrever. Embora vai nos levar às emoções e às experiências tão necessárias, ela começa com uma decisão racional e não uma emoção que toca o coração. A justiça, na verdade, diz respeito a um conjunto de ações que promovem igualdade para todos. É uma operação prática para que todos tenham da mesma porção. Nós vamos ter inúmeras outras frases que tentam definir o que é justiça. Mas, de uma forma geral, justiça é um elemento que trabalha para que todos tenham a mesma porção. Isso é tão técnico, só de falar isso, nós já nos afastamos daquele ardor e do arrepio das experiências de adoração. Isso é mais prático, isso aí não é minha área não. É como exatas e humanas.
Quem ama exatas não se dá bem nas humanas. Quem ama humanas não se dá tão bem nas exatas. São duas áreas tão distintas. Mas lembre-se disso, são duas asas. Você não voa só com uma asa. A justiça sempre simbolizada pela estátua de uma mulher vendada. Já viram isso? Não é isso? É isso mesmo. E esta mulher vendada expressa: todos são iguais perante a lei. Todos têm garantias perante a lei. Todos têm direitos iguais. Isso é justiça. Como combinar? Cadê a Cristi? Como combinar adoração? Não precisa chamar não. É só porque eu estou querendo assim dar um peso. Como é que combina adoração e justiça? Mas como é de Deus esse tema? Como é de Deus esse tema? Como Deus quer nos edificar de tal forma que a gente se derreta em adoração e ao mesmo tempo seja firme na justiça. Que tenha condições. Deus me deu uma música há pouco tempo atrás para velório. Por que vocês estão rindo? Para velório. E eu chorei por umas 3 semanas sozinho dentro de casa cantando essa música. Não tinha uma vez que eu não começava a tocar essa música e caía em choro. Porque Deus me deu um dia que nós perdemos um amigo. Um discípulo lá de Porto Seguro, tão amado, tão querido, seu Hério. E eu falei assim, essa música eu nunca vou poder cantar. Porque eu não vou dar conta de cantar. Essa música tem que ser gravada e colocam lá no funeral o CD. E aí, dias depois, eu fui a um funeral. E na noite que antecedia aquele funeral, Deus me deu um sonho. E no sonho Deus falava, cante a música. Eu falei, mas eu não dou conta de cantar essa música. Não vou nem lembrar da música. E aí eu falei, eu vou cantar. E ao cantar, eu pedi, Senhor, me ajuda a não desafinar. Porque não tem jeito de você chorar e não desafinar. E eu fui e cantei o tempo inteiro assim, rígido. Não vou deixar as emoções extravasarem. Ufa, consegui. Tá bom. São duas áreas difíceis. Um controle rígido, técnico, mas... E as emoções. Mas o Espírito Santo faz isso em nós na maturidade. Saber agir dentro da justiça de Deus. E saber agir dentro das experiências que nos derramam. Saber agir dentro do que precisa ser executado. E não é com frieza. É que não é só melado de emoções. É executado com raciocínio, com razão, com verdade. E isso faz parte da maturidade. A palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 1, verso 17. Abra comigo. Romanos 1,17. Diz assim, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Olha o que Paulo está revelando no Evangelho, na palavra, na Bíblia, no texto sagrado, é revelado uma pessoa. Portanto, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. O que está escrito aqui não tem outro propósito senão revelar uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Não é um livro de estudo.
embora a gente se aprofunde a estudar, e a gente acaba se atrapalhando, porque se fica só no estudo, vai embora para um conjunto de ideias, de teologias, que só nos afasta de Deus. A Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro de análise, a Bíblia não é um livro para ser observado, a Bíblia é um livro onde nós podemos ser revelados na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o propósito de lermos a Bíblia. Se nós não formos revelados, o que ensinarmos, o que formos falar, o que multiplicarmos, será letra fria. Precisa ser revelado. E ele revela, esse texto revela Jesus Cristo. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. E Jesus é a justiça de Deus. Mas é a justiça mais difícil de ser compreendida. Como que Deus pega Maria, uma mulher pura, mãe de Jesus, que ficou fiel até o final. Como que Jesus pega uma criancinha que nasceu hoje e amanhã morreu com uma enfermidade, pura, inocente, e manda para o céu. Mas pega o ladrão na cruz, crucificado, porque ele havia sido verdadeiramente condenado, justamente condenado pelo Império Romano, e diz: você também vai junto com Maria e junto com a criancinha para o mesmo céu. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Que faz com que Deus pegue o irmão lá da igreja, que é um safado, o cara fez de propósito, ele falou isso, que vontade, pastor, de esganar, eu estou orando ao Senhor, leva esse homem embora daqui. Estou pedindo a Deus que ele veja outra igreja, quem sabe vai para outra igreja, outro ministério. Ai, não dá, Senhor. Que justiça é essa que faz com que Deus pegue aquele sujeito, cabra safado, e o perdoe? E ele aparece lindo no culto, aleluia. Assim, safado, aleluia, coisa nenhuma. Que dificuldade para nós vermos alguém que mentiu, que o sujeito, eu conheço ele lá no trabalho, que carinha mais fraco, e agora está lá na igreja tocando louvor, aleluia. Ah, não, vai tomar banho. Que justiça é essa? Agora o texto começa dizendo: no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. O fruto da palavra é a justiça. E Jesus é a justiça. Que coisa difícil, que desafio cristão, talvez nunca encarado por mim. Começar a entender que quando Jesus entra na vida de alguém, veio justiça. Foi feito justiça. Por isso, então, Jesus disse ao ladrão condenado: filho, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, meu parente, meu vizinho, que me magoou tanto, que me feriu tanto, que me prejudicou de verdade, eu estou perdoando você. Porque a justiça de Deus é Jesus Cristo, e Ele habita dentro de mim. E Ele vai me levar a um outro raciocínio, uma outra forma de lidar com os relacionamentos, com os valores desta terra, com as coisas, com as pessoas. Porque Ele é a única justiça. Não é justo condenar o ladrão.
ao inferno, embora fosse justo condená-lo à cruz. Por que não é justo condenar? Ele estuprou, ele roubou, ele matou, você não tem ideia do que aquele cara fez. Porque Jesus entrou na vida dele. E quando Jesus entra na vida de alguém, não há dívida, não há condenação, não há mais nada. Jesus justifica. E não há como nós irmos para a adoração a Deus sem entendermos a justiça de Deus. Porque se a justiça de Deus não nos quebrantar, qualquer outra coisa que está nos quebrantando é pura emoção. E não experiência com Deus. Nós não temos como ficar estudando muito o que é justiça. Mas Deus me deu algumas coisas que vão nos ajudar a entender, pelo menos alguns pontos fundamentais para nós, a respeito de adoração e de justiça. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler verso 10 em diante, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Está escrito isso na sua palavra? Alguém aqui é justo, irmão? Alguém aqui é justo? Tem muitos com dúvida ainda. Alguém aqui é justo? Não. Porque o texto diz, não há nenhum justo sequer. Ponto final. Desde Adão até o último que vai nascer nesta terra, não há ninguém justo. Paulo continua escrevendo, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Como entender isso aqui? Porque eu busco. Qual que é? Eu busco. Vem lhe dizer que eu não busco. Vem, eu não estou aqui? Não estou aqui? O texto diz, está dito, não há quem entenda. Ninguém entende. Quando Adão morreu no Éden, não foi fisicamente. Foi espiritualmente. Embora a morte espiritual trouxe consequências, tanto para a alma quanto para o corpo. E ao morrer, morte na Bíblia não significa fim. O entendimento verdadeiro de morte é separação. Quando Adão morreu, ele foi separado. E separado não tem jeito de entender. Me diga alguém aqui, fora o Rafael, como é lá em casa. Deus me revelou, tem uma cozinha, tem uma... Me diga como é lá em casa. Ninguém sabe. Por que você não sabe? Porque você vive separado de mim. Mas pega o Rafael que vive comigo. Pega qualquer irmão aqui que porventura visite a minha casa. Você vai poder começar a dizer como é lá em casa? Vai. Não há ninguém que entenda Deus. Não há ninguém que entenda as coisas de Deus. Porque nós fomos separados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há ninguém que entenda. Essa é uma convicção que eu e você precisamos ter. E por uma fase da vida a gente acha assim, estou aprendendo. Eu agora já conquistei. Aí você entra numa outra fase e fala assim, não é só isso? Não, tem muito mais. Não, mas tá bom, mais um pouquinho eu vou compreender tudo. E aí você compreende mais meia tonelada. E você diz, agora eu compreendo. E alguém te mostra, assim, não, além dessas meia toneladas, agora você tem mais outra infinidade de coisas para aprender. Então eu não sei. Aí um dia você começa a dizer assim, eu não sei nada. Não há quem busque a Deus. Como assim, meu Deus? Nunca o finito vai poder buscar o infinito.
Nunca uma garrafinha de 300 ml vai comportar o que está na caixa d'água de 30 mil litros. Nunca. Não tem jeito. Só há uma forma de alguém nesta terra começar a compreender algo de Deus. É através não da mente humana, mas da mente de Cristo, implantada em nós. E aí começa a justiça de Deus. O diabo poderia dizer assim, mas olha ali. E Deus falou assim, mas agora o que está dentro dele é a mente de Cristo. Mas olha ali, mas agora quem habita dentro dele é o Espírito Santo. Isso começa a nos tornar justificados. E o diabo vem, não importa em que tempo, quanto tempo de crente você tem, o diabo vem no dia seguinte, no minuto seguinte, e diz assim, mas olha lá o que ele fez. Não interessa, olha o meu sangue sobre ele. Se nós não entendermos a justiça de Deus, não pelo que eu estou ensinando a você, não pelo que você vai anotar e ouvir nessa escola, mas pelo que o Espírito Santo vai fazer dentro de você. Se não entendermos a justiça de Deus, nossa adoração é no máximo um pequeno momento de emoção. Porque se não havia nenhuma outra obra maior para Deus, a ponto dele doar o seu próprio filho, senão a salvação pela cruz, não há nenhuma outra coisa que nos leva mais intensamente à presença dele em adoração do que esta obra. Mas isso é muitas vezes teológico demais, técnico demais. E o texto continua dizendo, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em algum tempo eu devo ter me achado tão bom quanto Paulo. Poxa vida, você viu como é que Deus está? Poxa vida, eu sou o cara, oh meu Deus, que legal, né? Não vou falar isso para ninguém, porque eu sou muito humilde, mas... Às vezes a gente acha assim que... E aí eu fui ver Paulo, assim, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Se nem eu sendo melhor que Paulo, eu vou acertar. Porque Paulo, que era o top depois de mim, está falando isso aqui. O mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Meu Deus, então não há nada de bom em mim. É, filho, você morreu. Você é um ser semelhante a Adão. Não, a Bíblia diz que eu fui formado semelhança de Cristo. Fui criado, mas ele escreveu isso antes de Adão cair. E depois de Adão cair, está escrito lá, e formou Adão seus filhos à sua imagem. Então eu e você não temos nada. Não somos nada. Se Deus tirar a mão dele de sobre nós, Satanás nos pega antes de sairmos ali fora e nos esmaga. Ele vai nos envergonhar de uma forma terrível, inimaginável, e vai nos triturar, porque nós não somos nada, nós não prestamos, somos uma natureza que caiu, somos um ser carnal que só atrai a podridão do inferno. Nós somos o que a Bíblia chama de pecadores. Nós não somos essa coisa toda que está lá no show gospel. Nós não somos essa coisa toda que a unção caiu. Nós não somos. Nós somos pecadores. E só há uma forma
de nós não estarmos debaixo desta condenação é se a justiça de Deus estiver dentro de nós. Nos extraviamos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O verso 13 diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. Não, eu só canto louvores para Deus. Eu até fui considerado o melhor cantor. Vai lá em casa, ver os troféus que eu já ganhei. Ih, bobo, isso é inveja, sabe por quê? Porque Deus está me fazendo vender muito CD. Mas o texto vem disso, sua garganta é um sepulcro aberto. Não, eu acho que aí o pastor se enganou, porque o que é isso? Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou, o que é isso? Eu estou no culto. Eu sou, você é. Quer prova disso? 30 minutos sem o sopro do Espírito Santo dentro do seu corpo. Fede ou não fede? Acabou. Tem que enterrar em menos de 24 horas. E mesmo assim, enche de flores para ficar o cheirinho das flores. Isso é o que eu e você somos. E aí vem Deus e coloca dentro de nós Jesus Cristo. E aí eu e você podemos dizer como Paulo, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então não sou eu mais, porque eu não sou nada. Ele é que é tudo. Então quando nós nos achegamos diante do inimigo, o inimigo não nos vê mais, ele vê Cristo, a justiça de Deus. E saber disso, irmão, e nos render a isso, é a única coisa que nos leva de verdade a adorar ao Pai. Eu quero te adorar porque o que o Senhor fez, meu Deus, é sem igual. Eu sei quem eu sou. Eu sei os pecados que eu cometi hoje. Mas a cada dia eu creio mais na justiça de Deus. Satanás pode ir embora, porque eu realmente sou isso aqui. Mas eu não vivo mais, eu não sou eu mais, é Cristo quem vive em mim. Se um dia Adão morreu, se eu nasci morto, um dia Jesus entrou na minha vida e eu renasci, eu sou uma nova criatura. Esse corpo carnal pecaminoso ainda está aqui grudado, e Paulo diz assim, quem me livrará desse corpo de morte? Por isso, irmão, nunca avalie sua espiritualidade, se você pecou ou não. Estou fraco, porque eu estou assim, não estou lendo a Bíblia, não estou orando, e depois eu caí de novo em pecado. Nunca avalie assim. Quem quer avaliar assim é Satanás. Falou assim, olha, eu pequei, eu não estou orando, eu não estou com vontade nenhuma de ir para a igreja, mas quer saber de uma coisa? Um dia Jesus entrou na minha vida, e ninguém pode mudar isso. A justiça de Deus veio e fez uma obra irreversível na minha vida. Eu me levantarei. O Senhor virá, no seu tempo o seu Espírito vai soprar de novo. Ele vai me reavivar no meio dos anos. Mais um pouquinho, eu só vou me esforçar para não atender a nenhuma das propostas do diabo. Eu vou permanecer aqui, mesmo que seco, vazio, triste. Mas uma hora o Senhor vai soprar, porque eu sou dele, eu pertenço a ele. E uma hora ele vai fluir, e não sou eu que estou querendo cantar, é o Espírito em mim que vai pôr um cântico, uma adoração que me leva lá no céu. Eu tenho que entender, você tem que entender quem nós somos, para a gente entender o que Jesus fez. E se não for pelo que Ele fez, a nossa entrada para a adoração não será por mais nada. Será talvez por emoções. Sua boca está cheia de maldição e amargura, verso 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda boca e todo mundo fique sujeito
ao juízo de Deus. Quem vai entender a mente de Deus? Deus permitiu que o mal viesse e nos fizesse tudo isso aqui por um único motivo: para que a sua justiça viesse. Deus está permitindo que eu e você vivamos nessa terra, esses anos que estamos vivendo, e tenhamos tantas lutas, tantas dificuldades. Não é porque Ele está só nos provando, não é porque Ele está só assim vendo se a gente vai ficar firme, não é porque Ele não ouviu a gente, não é porque a gente nasceu na família errada, não é porque a gente isso ou aquilo, não. Deus só está permitindo que eu e você passemos por coisas que às vezes nós nem entendemos, para que a justiça dEle venha. Para que a justiça dEle venha. Ah, Senhor, venha a tua justiça. Paulo, o salmista diz: quem entrará no santuário? A gente monta o palco, né? A gente aluga. E hoje dá para a gente fazer tanta coisa. A gente põe uma mega estrutura que todo mundo diz assim: uau! E a gente não percebe que essa mega estrutura, ela só existe por causa de recurso financeiro. A única diferença entre quem está no mega palco e você que está sentado aí agora é dinheiro. Se você tivesse o dinheiro que aquele pessoal que fez o mega palco tivesse, você faria o mega palco. Se você tivesse dinheiro para tocar na rádio e pagar lá para eles tocarem, sua música também estaria sendo cantada. Você contrataria excelentes músicos que vão fazer uma plástica maravilhosa na música, ela vai ficar bombando. Você tem dinheiro para pagar os músicos que tocam bem? Porque aqueles que tocam celã na igreja, meu Deus, aqui não tem futuro, meu Deus. A diferença é dinheiro. Por que nós estamos acreditando que o que o dinheiro fez é que é a bênção de Deus? Jesus não escreveu nem livro, quanto mais gravar CD. E alguém diz assim: mas ele disse que nós faremos obras maiores. Mas não significa isso não, irmão. Claro que eu e você podemos usar os recursos que Deus tem, que Deus dá. Nós podemos usar os recursos que Deus dá e até montar um palco maravilhosíssimo, irmão. Pode ser. Usar o CD, usar o DVD. Mas, irmão, a verdade é que nós vamos entrar na presença do Senhor não é porque nós tivemos um dinheiro para fazer algo. O povo que está assistindo vai entrar na presença do Senhor não é porque o show foi maravilhoso, a coisa, você viu que ministério, meu sonho, Senhor, é isso aí, no mínimo isso daí. Ai. O salmista diz: quem entrará no teu santuário, Senhor? Quem fez alguma coisa que é o dinheiro que deixa fazer? Não. Aquele que tem mãos limpas, coração puro. Agora, se o texto diz: não há ninguém, sua garganta é sepulcro aberto, todos se extraviaram, todos juntamente se fizeram inúteis. Quem é que pode dizer assim: graças a Deus eu tenho um coração puro? Já passei daquela fase. Ninguém tem, se a justiça de Deus não se estabelecer em nós. Ninguém entra para adorar se a justiça de Deus não se estabelecer em nós. A palavra do Senhor continua dizendo, verso 21, mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. O que é isso? O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está falando que agora veio alguém
que estabelece um outro tempo chamado tempo da graça, em que eu e você não temos que cumprir rigorosamente 613 preceitos, mandamentos, em que eu e você não temos que de ano em ano levar um animal, porque se não levar um animal, você não está perdoado. O texto está dizendo que agora, sem lei, tem se manifestado Jesus. Paulo está dizendo à igreja, gente, Jesus veio, ele é o cumprimento de toda a lei. E ele vem com graça, ele é a justiça de Deus. Ele é atestado pela lei, ele é atestado pelos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Se eu creio que eu sou esse estrume todo aqui, então eu posso receber justiça. Se eu não creio, se eu me acho bom, não, Jesus, não precisa, eu não sou tão assim. Então eu diminuo o sacrifício de Cristo. Então Deus, o Senhor não precisava ter enviado Jesus, podia ter enviado um anjozinho. Para mim um anjozinho servia. Não, Senhor. Se o Senhor teve que enviar o seu Filho unigênito, puro, sem pecado, Deus, que se humilhou, veio a essa terra em forma de carne, e se submeteu à morte, morte de cruz, é porque meu estado é pior do que eu possa imaginar. E diante de Satanás e das trevas, eu teria que ser entregue já. Para ser tripudiado, para ser pisado, para ser esmiuçado por ele por toda a eternidade em trevas. E eu mesmo não podia te buscar, o Senhor é que veio a mim. O Senhor é que desceu do céu e se fez homem e veio no meu nível. E diz assim, eu vim te resgatar, meu filho. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. É a pessoa de Jesus Cristo. Nós não entendemos quase nada sobre remissão. Entendemos teoricamente. Mas por muitos anos, haviam muitos escravos. E um deles foi tomado por um senhor muito violento. Era uma fazenda muito grande. E era uma fazenda cheia de cobras, de espinhos. E tudo que aquele senhor tinha para fazer ali no seu território era de machucar, era de arrebentar, e ele oprimia os seus escravos, e ele oprimia aquele escravo de uma forma específica, e ele maltratava, e ele espizinhava aquele escravo, até um dia em que chegou o primo dele. E o primo dele falou assim, me vende esse escravo aí. Não, eu não vendo não, esse escravo não é meu garanhão aqui. Eu pago 500 mil. Ah, rapaz, você não paga não. Esse escravo não vale nem 1.000, cara. Eu pago 1 milhão. Oh, você está falando sério? Eu quero 1 milhão. Você está falando sério? E ele foi lá e comprou o escravo. E o dono daquela fazenda ainda ficou e falou assim, meu primo é tolo. Ele podia ter comprado escravos como esse lá no mercado por 1.000. Ele me comprou um por 1 milhão. E levou embora o escravo. Guardadas as proporções, Jesus fez isso. Jesus viu a mim e a você, escravo de Satanás. E Satanás sabe quem é Jesus. E quando Jesus chegou, ele tremeu. Disse, não largo, mas eu dou a minha vida. Sua vida? Bem, desde a eternidade eu quero assumir seu lugar. Você me expulsou de lá porque eu queria tomar sua cadeira. Agora você vem me dizer que você se entrega para mim. Eu posso sentar na sua cadeira? Eu me entrego.
Aqui, na eternidade e no mundo espiritual, só sangue representa vida. Você está disposto a derramar seu sangue? Eu vou derramar meu sangue. Por que você vai fazer isso? Porque eu amo esse escravo seu. Qualquer um podia passar assim, olha lá, é o escravo daquele... Não é mais não. Mas como? Ele não tem direito nenhum de ser liberto. Ele nunca teria dinheiro para pagar a sua fiança, a sua alforria. Mas alguém veio e pagou. E ele pode viver livre aí? Pode. Mas isso não é justo? É justo. Porque alguém pagou o preço. O preço que o maligno pediu foi o sangue. E ele deu o sangue. Por que nós não somos quebrantados diariamente por esse assunto? Por que isso fica no nosso esquecimento? Por que a gente ouve isso só como uma doutrina teológica, que a gente tem que estudar lá na matéria tal, da escola tal? Por que isso não nos mexe? Deus quer nos levar a um tempo de adoração. Não é porque a música toca a nossa alma. E nós poderíamos estudar aqui com alguns músicos que dominam profundamente a harmonia. E você vai descobrir que existem fórmulas matemáticas para composição musical, específicas para choro, específicas para medo, específicas para suspense, específicas para raiva. E os que dominam as trilhas sonoras de filmes sabem o que fazer, como fazer. A música, ela mexe com a alma. Isso é uma cópia. Satanás copia isso. Então é possível que muitos estejam se emocionando e chamam esta emoção de unção por causa de música. Mas nunca por causa deste fato. O Senhor fez isso por mim, Senhor? Fiz, filho. Por que o Senhor fez isso por mim? Porque você não tinha chance nenhuma, a não ser que viesse justiça. E veio justiça. Você devia a Satanás e outro pagou. Não seria justo eu te tomar de Satanás e Satanás ficar com a dívida. Eu precisava pagar, para te ter eu precisava pagar. E às vezes nós evangelizamos as pessoas assim, você precisa de Jesus, você precisa ir para a igreja, ela é tão legal, você vai gostar. Mas nós não anunciamos, você deve. Você sabe que você é um devedor? Acredita nisso não? Não tem problema, deixa eu contar para você. Você é um devedor. E mais cedo ou mais tarde você vai sair desta terra. E a única oportunidade de fazer uma aliança com quem pode pagar é enquanto estivermos nessa terra. Mas na hora que saímos dessa terra, nós vamos nos apresentar diante de um tribunal e vamos ter que prestar contas. E lá você tem duas alternativas. Você vai ter que reconhecer as contas que você deve. Porque se for preciso, ele passa um filme no seu iPod. Está aqui, ó, você fez isso aqui, está vendo? Lembra que você fez isso aqui? Pois é, você estava usando meus serviços. Quando foi que você pagou? Você não pagou. Está aqui em aberto. E ele vai mostrar uma por uma das contas. E ele vai te provar que não tem jeito de você pagar. E ele vai dizer assim, tem jeito. Você paga com sua vida. E isso se chama inferno. A eternidade longe de Deus. Mas você tem outra alternativa. Você pode olhar lá num canto, no trono, o Cordeiro. Sim. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou, não sou eu não, ele pagou. Dá licença, ele pagou. Mas não é justo, você que tinha que pagar. Não,
Você falou que o sangue de um justo era o suficiente. Ele derramou o sangue dele por mim. Mas o que te garante? Ele fez isso, mas o que te garante que isso é para você? Eu fiz uma aliança com ele. Eu entreguei minha vida a ele. Porque todos foram livres. O ladrão na cruz, ele era livre. Mas ele, com a sua liberdade, decidiu viver o estilo de vida que ele queria. Muitos de nós, com a nossa liberdade, talvez estejamos vivendo um estilo religioso, gospel, evangélico. Mas estamos vivendo o que a gente quer. E nós estamos achando que vamos para a adoração porque minha alma foi satisfeita. Mas há uma obra do Espírito Santo, ainda para acontecer cada dia com mais profundidade na minha vida e na sua vida. De nós lembrarmos disso aqui continuamente. Assim, eu não quero viver mais livre. O Senhor me comprou, eu não sou mais daquele maligno, mas eu não quero viver mais livre. Eu quero me entregar completamente para o Senhor. Aí Jesus diz lá em Lucas, sim, se você não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Como assim renunciar a tudo? Você é livre. Você foi salvo. Você é livre. Você foi resgatado das trevas. O sangue foi derramado, o preço foi pago. Mas se eu e você andarmos soltos por aí, o maligno nos aprisiona de novo. Ele não pode nos aprisionar como antes. Porque diante do tribunal foi feito algo, o sangue foi derramado. Mas ele tenta nos aprisionar de inúmeras outras formas. E só há uma forma, um caminho de salvação diária, que se chama rendição. Por isso Jesus disse, você não será meu discípulo, se não render tudo. E renunciarmos a tudo, rendermos completamente diante do Senhor, é a porta de entrada para o que nós gostamos e buscamos, e chamamos de adoração. Senhor, eu vim aqui para dizer ao Senhor, que eu sei quem eu sou, e que o Senhor é maravilhoso. E como Paulo escreve, como Davi que escreve lá nos Salmos, ele vem e diz assim, seja bendito o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, em ti confiarei, a ti adorarei. Por quê? Porque ele está dizendo antes quem ele é. Não há motivação para a adoração mais profunda do que conhecermos a justiça de Deus. E não há como conhecermos a justiça de Deus se não soubermos o tamanho da nossa dívida. E não há como sabermos o tamanho da nossa dívida se nós não soubermos quem nós somos. Mateus capítulo 12, verso 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Mas vem cá, Jesus já não fez tudo na cruz? Paulo não disse que não há condenação? Eu já não sou crente? Não sei. O que é que nos garante que somos mesmo discípulos de Jesus? Quem te garante que eu não fui convencido de um estilo de vida e me acostumei com esse universo evangélico e gosto dele?
Assim como alguém escolheu o estilo de vida do Rotary Club e gosta dele. Assim como alguém nasceu numa seita, numa religião e passou a gostar daquilo. Quem te garante que você não está apenas socialmente incluído num estilo de vida que a gente chama de evangélico ou de gospel? Não, mas, olha, nada do que eu e você sentimos é confiável. Como assim? Eu sinto que o Espírito Santo... Nada, porque a Bíblia diz, o coração do homem quase todas as vezes é enganoso. Amém, irmão? Ponto final. O que é que me garante, então? Sabe o que me garante? Que todas as vezes que eu me lembro quem eu sou, eu me lembro o que Ele fez por mim, eu me prostro diante dele e digo, eu não vou cuidar da minha vida, eu não vou guiar minha vida, eu não vou conduzir minha vida do jeito que eu quero, eu vou renunciar a tudo, eu vou me render ao Senhor e eu vou te adorar, Senhor. Seja com cânticos, seja num lugar que tem música, seja na hora de decidir as pequenas coisas da minha vida, eu te adorarei. Isaías, no capítulo 53, começa a dizer de Jesus. E ele conta, profetizando tudo o que ia acontecer com Jesus. O verso 10 diz, todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, eu e você. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo. Mas que mesmo sendo justo, se entregou para morrer na cruz. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Um dia, Jesus veio a esta terra. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Nós não nos lembramos com emoções fortes da maioria das coisas que nos aconteceram há 1 mês atrás. Portanto, é impossível eu e você nos lembrarmos da morte de Jesus como poderíamos nos lembrar por nós mesmos. Não há quem o busque. Não há uma decisão aqui de que nós vamos sair daqui, vamos ser uns crentes muito melhores. Não há. Nós somos esse verme. Nossa natureza foi separada de Deus. Nossa carnalidade é algo irreversível. Nossa natureza pecaminosa é irreconciliável. Só há um caminho para essa natureza carnal: morte. E aí vem a morte que diz respeito a fim mesmo. Eu me dissolvo e me torno pó de novo. É a única chance de eu e você deixarmos de ser o podre que somos. Enquanto estamos agarrados nesse corpo de morte, só há uma chance: que Ele esteja presente. Porque Ele é justo. E Ele me justifica. E eu tenho que crer nisso. E eu tenho que provar que eu tenho esta aliança com Ele. De uma forma simples. Eu renuncio a tudo. E não há expressão maior de adoração do que uma renúncia verdadeira. Então eu e você vamos poder cantar a Ele. Ó profundidade das riquezas. O que é dizer, Senhor, eu te amo, te louvo, luz do mundo, vieste até. O que é dizer isso? Como dizer isso fora das emoções musicais?
sem nos aprofundarmos nisso, o Senhor fez algo por mim. A tua justiça é o maior motivo para eu me prostrar, renunciar a tudo e te adorar. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando nós o adoramos de verdade, nós estamos num estado de reconhecimento do podre que nós somos, de que um dia ele veio e fez justiça, e de que nós renunciamos a tudo para viver o que ele quer, o que o Senhor mandar, o que o Senhor falar. Não tem sonho, não tem propósito, não tem desejo, não tem projeto, não tem nada nessa terra maior do que o Senhor quer para mim. Então, eu não tomo decisões sem ouvir a tua voz. Mas você vai perder a chance, não tem problema. Eu vou esperar o Senhor dirigir. Em Atos capítulo 13, verso 36 em diante, nós lemos: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pés e experimentou corrupção. Sabe o que você pode entender desse versículo? Davi, homem segundo o coração de Deus. Você quer uma figura de adorador como referência? Precisa de alguém mais do que Davi? Precisa, irmão? Não. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Davi, essa referência, ele morreu e viu corrupção. Passou. Nossos atos de adoração, nossos feitos de adoração, nossas coisas para a igreja, nossos ministérios, tudo isso que a gente fala, isso tudo passa. Ele está dizendo assim, Davi, ele era o cara. Na verdade, serviu na sua própria geração pela vontade de Deus. Mas presta atenção, ele foi embora. Tem uma música que todo mundo canta, é uma música linda. Se você não conhece, uma hora você vai conhecer. E diz assim, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. De vez em quando é legal cantar hino na igreja. Eu acho assim, é bonito, né? Resgata, né? Umas coisas assim. Eu acho que tem que ter, viu? Eu acho que tem. Mas, irmão, só vai cantar isso saindo daqui de dentro quem teve uma experiência com Deus, como aquele homem que teve essa experiência e escreveu essa música. Que homem? Você lembra o nome dele? Alguém aqui vai cantar essa música em homenagem àquele homem? Certamente ele está com o Senhor. E nós até podemos cantar a música dele. Mas isso só terá valor, poder, se fluir de algo aqui dentro. Que não pode ser uma emoção, tem que ser a justiça de Deus. Uma experiência real com a justiça de Deus. Aquele a quem Deus ressuscitou, não experimentou nenhuma corrupção. Porque apesar dele ter derramado o seu sangue e pago pelos meus pecados, pelos seus pecados, havia um fato que Satanás não levou em consideração. A morte não podia detê-lo porque ele era puro. Porque ele era Deus. Porque ele é Deus. Então ele ressuscitou, está vivo, sentado à destra de Deus Pai. Seja-vos, pois, notório, varões, que por esse que se vos anuncia a remissão dos pecados. E de todas as coisas de quem não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. Você crê nisso? Você pode pedir ao Senhor
que verdadeiramente tome sua vida. Senhor, em todo o tempo que eu vou receber tantas ministrações nesta escola, que em tudo eu seja conduzido para saber quem eu sou. Quem o Senhor é, justiça de Deus. E como que eu vivo debaixo desta justiça, em total renúncia. Então eu terei as genuínas razões, a motivação divina para adorá-lo pelo que ele fez, por quem ele é. Não haverá genuína adoração sem morte, sem renúncia. É parte do reconhecimento de quem nós somos, do nosso pecado e da justiça de Deus. No livro do Êxodo, Deus manda Moisés voltar ao monte e levar as pedras. E Moisés saiu de madrugada, subiu o Sinai, como o Senhor havia ordenado. Lavrou as pedras pela segunda vez, ele levou pedras para o Senhor. O Senhor desceu de uma nuvem. Ele começou a proclamar o nome do Senhor como Jeová. Deus misericordioso, Deus compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, de que maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando Moisés se encontrou com ele, prostrou-se em terra e o adorou. Você sempre verá os homens de Deus adorando a Deus, num contexto como esse de Moisés. Quem é o homem? O Senhor, tardio em irar-se, beneficente, traz sua verdade, perdoa a minha iniquidade. O ambiente para uma profunda adoração ao Senhor é o ambiente do reconhecimento, da morte, da renúncia. Eu sei quem eu sou, mas eu sei quem é a justiça de Deus. E a justiça de Deus está dentro de mim, vive em mim. Feche os seus olhos, irmão. Eu quero encerrar com um tempo de oração. Deus nos trouxe aqui porque Ele sabe quem nós somos e o quanto precisamos da justiça de Deus. E você não vai passar um tempo estudando, você vai passar um tempo comendo, você vai passar um tempo se expondo ao fogo de Deus. Até quando você for estudar uma técnica vocal, você vai dizer: Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado porque eu sou nada. Eu tenho que aprender. E se não for pelo Senhor, e se não for para o Senhor, não terá valor. Mas eu peço ao Senhor, nesta manhã, que me conduza por esta escola. E que o maior fruto não seja conhecimento de coisas, de assuntos, mas o reconhecimento de quem eu sou, miserável pecador. Mas seja também, sobretudo, o reconhecimento de que Tu és a justiça de Deus e habita dentro de mim. Não me justifico porque eu melhorei, não me justifico porque eu estou estudando, não me justifico porque eu já larguei, abandonei, eu só me justifico porque Jesus, o que derramou o seu sangue, com quem eu tenho uma aliança de renunciar a tudo, para que o Senhor seja verdadeiramente Senhor. O Senhor vive dentro de mim, vive. O Senhor vive, atua dentro de mim.
quando eu sair pelas ruas, quando eu entrar nas instâncias espirituais mais distintas e mais desafiadoras, a justiça de Deus vai à minha frente. E toda vez que eu me lembrar disso, eu de novo vou me quebrantar, me renunciando tudo que tenho e tudo que sou, em adoração. Tenha esse tempo sozinho com o Senhor. Peça ao Espírito Santo, me mostra, Senhor. Me mostra o sacrifício na cruz. Por mim mesmo, Senhor, eu vou me envolver com tantas coisas, até legais do Teu reino, e eu não vou me lembrar desta forma, mas eu quero me lembrar todos os dias do pão e do vinho, fazendo isso em memória de Ti, até que o Senhor volte. Em genuína e profunda adoração de quebrantamento, de renúncia, não apenas de cânticos, não apenas de emoção, pelo único motivo que existe, Senhor, para que eu me renda, a justiça de Deus em meu favor. Expresse-se a Ele, irmão. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei Tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Como entrarei em Tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição a Teu perdão, Senhor Jesus. Revela-me. Minha adoração é a rendição a Teu perdão, Senhor Jesus. Recebe-me. Convido você a se colocar de pé, ou se você desejar, a se ajoelhar diante do Senhor. E desde já no início desta temporada, desta escola, você estabelecer, determinar o tom, o padrão, as bases da sua caminhada nestes dias. E cada ministração do Senhor que virá através de tantas pessoas vai cair num coração que decidiu reconhecer o podre que é, mas se agarrar de forma irresistível e irreversível na justiça de Deus. Ele me justificou. Ele me justificou. O inimigo não pode me tocar. Ele me preparou para a eternidade com Ele. Mas cedo ou mais tarde eu vou sair desta terra e vou me encontrar com Ele e vou adorá-lo, e por toda a eternidade vou adorá-lo e agradecê-lo. O que o Senhor fez por mim, Jesus, miserável pecador que sou.
levante a sua voz, expresse-se a Ele. A justiça de Deus é que me leva a adorá-lo de forma genuína, profunda, em quebrantamento, em rendição. Obrigado, Jesus. Sou pecador, eu te feri, sou devedor. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Como entrarei em tua casa, meu Senhor, se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Minha adoração é a rendição a teu perdão, Senhor Jesus. Revela-me. Adoração é a rendição a teu perdão, Senhor Jesus. Recebe-me. Quero experiências com o Senhor. Quero voltar com a bagagem transbordando de experiências com o Senhor. E todas elas fundamentadas numa doutrina eterna, a justiça de Deus. Não serão experiências fundamentadas em uma emoção passageira, Senhor. Embora o Senhor pode vir e tocar, e me quebrantar, e me gerar emoções deliciosas, maravilhosas, curadoras, mas fundamentadas num alicerce inabalável, desde a fundação dos séculos, antes da criação de tudo o que existe, o Cordeiro no Calvário, derramando o seu sangue, a justiça de Deus estabelecida para mim. Eu me rendo a Ti, Senhor. Quero entender de forma diferente, render-me em adoração diante do Senhor.